Limoeiro. Oi, mundo! Hoje nós vamos dar um rolê ali na Ilha do Mosqueiro, pertinho assim de Belém, para conversar com as meninas do grupo de carimbó Marauaras da Ilha. Meninas, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Sejam bem-vindas. Obrigada, Hélia. Nós que agradecemos o convite. Marauaras significa luz do sol do amanhecer. Por que escolher esse nome para representar esse despertar das mulheres em Mosqueiro? Então, boa tarde, né, todos, todas. Meu nome é Carla Lagoia, sou filha de Mosqueiro, nascida e filha de ribeirinhos aqui da ilha. E é um prazer gigante, né, a gente poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa caminhada, né, que nós estamos num processo de construção e fortalecimento, né, desse grupo, que é o primeiro grupo só de mulheres no carimbó da Ilha de Mosqueiro. E o nome Marauaras, ele vem reafirmar nossas verdades ancestrais, a busca, né, por essa identidade que em todo o território nacional, né, houve esse apagamento histórico, né, dessa nossa ancestralidade indígena, negra e popular. Então, Marauaras ela é a origem tupi e deu o nome à praia do Maraú, que é uma praia belíssima aqui na ilha, né, pouco conhecida, mas ela é muito bonita, né, belíssima, e que tem o belíssimo sol do amanhecer. E como vem do tupi, da palavra Maiauara, que significa essa luz, né, do sol nascente, então nós nos tornamos as Marauaras, as mulheres do sol nascente da Ilha de Mosqueiro, com esse objetivo de fortalecer, né, de dar voz às mulheres no carimbó, visto que em todos os espaços, né, da sociedade existe-se um enfrentamento ainda de gênero, né, de empoderamento feminino, uma necessidade de empoderamento, e no carimbó também não é diferente, né? Sempre foi um espaço masculino, de apagamento também, né, das mulheres como tocadoras, como musicistas, e nós assumimos, então, esse protagonismo na ilha no sentido de incentivar também a mulherada a tomar esse lugar da arte e da cultura na ilha. Como é que a galera vê esse grupo de carimbó de mulheres fortes, são independentes, que não são mais crianças, que já não são mais adolescentes, tocando carimbó no palco? Vocês têm algum problema com esse tipo de etarismo, vamos colocar assim? Não. Inclusive, na capital Belém, existe um movimento, né, das mulheres 60 a mais no carimbó. Mas em Mosqueiro é uma novidade, né? Sem dúvida, a comunidade ainda é bem tradicional. E existe também essa disputa ideológica da questão religiosa, né, em relação ao instrumento. A maraca é de macumba, né? O tambor é da macumba. Mas, como você diz, né, nós estamos no nosso momento histórico que nós não precisamos pedir permissão para ninguém para sermos quem nós somos, né? E, pelo contrário, a gente está extremamente feliz, né? Nós estamos muito felizes de podermos nos oportunizar depois de criar os filhos, depois de sermos profissionais, inclusive da educação, né, que estão aqui, e podemos nos dedicar também para a arte, para a cultura, sem dúvida nenhuma, quebrar as barreiras do capitalismo e dizer, olha, nós somos livres e nós podemos, sim,
E eu penso que isso tem espelhado-se em outras mulheres. E a gente pode dar alguns exemplos, né? Nós já realizamos 6 vivências percussivas na ilha, que é o momento que a gente chama as mulheres, qualquer mulher que queira, né, participar, aprender, sentar no curimbó, pegar a maraca, trabalhar essa sua ancestralidade musical. E tem mulheres que já conseguiram, inclusive, tocar banjo a partir das vivências, tem mulheres que estão aí tocando em outros grupos, participando também. Então, para nós, isso já é uma semente que nós estamos construindo, né, na ilha. Vocês são o primeiro grupo só de mulheres da ilha. Qual foi o basta que uniu vocês para quebrar a barreira do carimbó predominantemente masculino? Sem dúvida nenhuma, também algumas posturas machistas do carimbó, né? Porque muitas vezes a gente está ali na roda do carimbó e a gente querer pegar uma maraca para tocar junto. Eu, pelo menos, passei por isso, né? Diz, olha, tu não sabe, né? Deixa outra pessoa tocar, deixa o homem vir aqui, né? Que ele já sabe. E tem também outras questões, eu penso, em relação ao preconceito, claro, da participação feminina. Houve também um projeto, né? A gente tem que fazer essa referência ao projeto Batuque Bom Mulheres na Ilha, que foi um projeto aprovado, acho que foi na Léo de Blanc, que iniciou algumas oficinas de mosqueiro. Eu fui uma das que participei das oficinas do projeto Batuque Bom, no intuito de ir para experimentar. Acaba que o projeto não era só para experimentar, eles queriam construir um grupo e eu me identifiquei com banjo, nunca tinha tocado banjo na minha vida, nunca tinha experimentado nenhum instrumento de corda, e foi uma das que me identifiquei logo, né, no início com o banjo. E isso nos traz assim, uma luz, no sentido de que, olha, é possível a gente se tocar, aprender, né? Então, foi o Batuque Bom que trouxe a semente para a ilha, e depois do Batuque Bom, a gente foi construindo essa identidade, já com outras mulheres, né, para formar o Marauaras da ilha. O carimbó é muito mais que festa. Como vocês traduzem a luta pela terra e a educação ambiental em suas músicas autorais? Bem, essa pergunta, com certeza, ela é muito forte e ela perpassa também pela Camila, né, pela Gisele, que essa busca, como a gente fala, das nossas verdades ancestrais, elas, com certeza, elas são parte de uma luta, de um enfrentamento, de um projeto popular de país. Nós fomos colonizados, o projeto ele veio de fora para dentro, nós tivemos a oportunidade de construir um projeto identitário próprio no Pará, em Belém, no Brasil. Então, nós sabemos a importância dessas vozes, desses saberes ancestrais que foram aniquilados, né, com muita violência. E agora, o território, eu sou assentada da reforma agrária, inclusive aqui também na ilha, né, faço parte de um projeto de assentamento de pessoas que voltaram para a terra e que estão na disputa por território. Meus pais são ribeirinhos, tiveram que sair do seu território. E tantas histórias, né, que a gente observa da nossa juventude tendo que sair da ilha para conseguir ter dignidade e não conseguir na própria ilha esse futuro digno. Então, a gente sabe que esse projeto ele é muito importante para dar voz à nossa ilha, dizer, olha, nós temos povo, temos território quilombola, temos território indígena, temos territórios ribeirinhos, e esse povo, ele tem uma beleza e tem uma possibilidade de viver e sobreviver no seu próprio território. Então, não tem como não falar do ecoturismo, da importância dele. A cultura, ela traz, né, essa economia solidária, ela possibilita essa economia circular na própria ilha, mas, para isso, a gente tem que ter clareza de que é importante dizermos nós somos da ilha, nós somos descendentes desses povos, e quebrar esses preconceitos, né, que foram trazidos com a colonização. Inclusive, o nome é mosqueiro, né, ele vem da arte de moquear o peixe. Há os estudos que demonstram, né, que moqueio era a arte que os indígenas tupinambás faziam às margens dos rios aqui na ilha, que era preservar o peixe na folha da bananeira, assar, para conservá-lo mais tempo, era moquear o peixe. E com a colonização espanhola, né, também existem uns estudos que mostram que existiam ilhas na Espanha com o nome mosqueiro, e com o passar dos anos acabou se tornando mosqueiro, mas a origem do nome mosqueiro é moqueio. Vocês atuam em uma ilha com potencial turístico enorme, mas que sofre com a negligência pública. Como o grupo atua como protagonista nessas lutas?
Assim, só de existir já Marauara já é o primeiro passo para que seja uma resistência a essa falta do poder público, né? Porque nós, mulheres, como tu falaste, já que trabalhamos, que temos família, que temos uma vida, a gente se propor a fazer esse grupo, a construir esse grupo, a tocar, isso já é um momento, é um passo da resistência, né? Resistência sobre essa falta do poder público. E eu acho que a gente consegue agir quando a gente leva a todos os territórios esse olhar do protagonismo feminino, da cultura local, da cultura musical, né, que muito se perde. Mosqueiro é lindo e acaba que muitas vezes as pessoas têm uma relação com a ilha, uma relação de turismo que depreda a ilha, não é uma relação que tem a ver com a história da ilha, com a musicalidade, com as raízes indígenas quilombolas que a gente tem. Eu acho que só da gente existir e da gente fazer essa valorização da cultura musical, que é o carimbó, que é uma cultura musical amazônica, né? E trazer a gente como mulher, ocupando os espaços, tocando nos espaços, incentivando as pessoas a participarem, eu acho que esse já é o nosso maior papel que a gente acaba fazendo, né? Além da música, vocês realizam vivências percussivas. O que acontece no encontro de uma mulher iniciante quando ela senta no tambor pela primeira vez? O que ela sente? Eu vou tomar essa pergunta para mim, porque eu sou a outra carimbozeira, né? Do curimbó, né? Dentro do carimbó existe, claro, esse lugar patriarcal, machista, né? E eu escutei 2 vezes, antes de ter a experiência de estar no curimbó, que o curimbó não era lugar para a mulher sentar, porque ali que está a potência, né? Ali que começa a potência, aquela batida, né? O carimbó vem do curimbó, que é a base dele, que é a batida, que é a potência, né? E os homens, muitas vezes, aliás, 2 vezes eu tive a experiência de ouvir que não era espaço de mulher, e parece que aquilo ali cutucou para que eu quisesse estar naquele lugar, porque a gente, como mulher, tem que estar em todo lugar. E quando a gente tem as experiências das mulheres sentarem no curimbó, assim, tu percebe, assim, que parece que quando te senta, todo mundo aqui já sentou, eu acho que a Gisele já sentou, não sei, mas a Carlinha também, ela também, a Rânia, né? Quando a gente senta, parece que dá um empoderamento natural, é uma coisa natural, eu acho, uma coisa muito forte, que o curimbó, ele vem de uma árvore, né? O que é árvore? Que vivencia a floresta, que está ali anos e anos vivenciando a floresta, e tu senta naquele curimbó e é incrível, é uma força ancestral que vem da gente. A gente senta com o nosso espaço do nosso ventre, né? Então, daqui, tu imagina a potência, que é sentar numa árvore que está há muitos anos, que agora é um instrumento musical que vai trazer o som ancestral. Então, sempre a gente percebe, quando a mulher tem esse primeiro contato, que ela sente essa força, esse empoderamento natural que vem daquele espaço que é o curimbó, né? Que é o tambor, que é sentar lá, que é sentar no curimbó. Eu acho que é mais ou menos isso. Como é levar o carimbó para espaços tão distintos, desde o quilombo Sucuri-Jaquara até a COP30? Essa mobilidade do grupo também de ir até o território, ela é muito importante porque ela também vai ali colher essa troca de experiência com as mulheres mais velhas daquela comunidade. No Sucuri-Jaquara foi lindo a nossa troca de experiência, a nossa vivência percussiva, porque a gente oportuniza, a gente não vai lá fazer o show, a gente vai fazer a vivência. Olha, eu fiquei à vontade, sentem no tambor, peguem a maraca, venham para o microfone cantar os carimbós que vocês lembram. Então, foi uma roda belíssima de vivência mesmo, do aprender com elas, porque elas também vieram, cantaram, dançaram, se divertiram. E o Quilombo Sucuri-Jaquara, ele é uma referência grande na ilha, porque é o único quilombo de Belém, inclusive, né, reconhecido oficialmente como uma área quilombola, que sofre muito preconceito em Mosqueiro, por conta justamente dessas raízes africanas, né? A sua ancestralidade, do país que veio. E esse empoderamento, né, do Sucuri-Jaquara, ele também é uma caminhada, é um processo de reconstrução, de retomada identitária. Inclusive, a escola, hoje lá, ela é reconhecida também pelo município como uma escola quilombola, mas foi toda uma luta para que os próprios moradores do bairro, daquele quilombo, se reconhecessem quilombolas, porque o preconceito é natural, né? A própria escola não se reconhecendo como quilombo, automaticamente também os moradores eles não vão querer ser reconhecidos como tal.
Então, o carimbó indo até lá foi uma forma também de fortalecer aquela comunidade. Diz, olha, a nossa cultura ela é bonita, o tambor ele é bonito, né? Porque lá tem o boi chamado Flor da Infância, onde as crianças já nascem ali tocando o curimbó, gente. Elas já nascem em cima do tambor, é tão natural o processo, pela vivência que eles têm com o mestre Bacuí, que é o mestre do boi Flor da Infância, que é um boizinho só de crianças, mas que as gerações adultas já não querem mais participar, tem preconceito com o próprio boi da própria família. As crianças não participavam mais, né? Então, isso também é uma forma de a gente lá fortalecer a cultura local. A COP30 foi um convite que veio da Central Única dos Trabalhadores, da CMP, que é uma central que mobiliza vários movimentos populares, na luta também camponesa, né, pelos territórios, e foi um convite assim muito inusitado da gente poder ir lá com eles numa noite cultural, fazer essa vivência, né? E esse ambiente da COP30, que a gente sabe que foi um marco histórico, né, de colocar Belém como centro do mundo, né? Então é um momento único e que essas vozes, né, ali a COP30 e o momento que a gente foi lá participar foi como a gente também estivesse fazendo parte dessa engrenagem de luta, né? De fortalecimento das nossas vozes, dos territórios, e a cultura também do carimbó. Então, foi um marco muito importante para o grupo também de sair da ilha e compartilhar com outros grupos, né, de Belém, um pouquinho do que a gente está construindo. Vocês criaram 5 músicas autorais. Como nasce uma letra nas Marauaras e como vocês unem a ancestralidade quilombola indígena em defesa da natureza na composição? As nossas músicas, elas nascem das nossas vivências, da cultura que herdamos dos nossos ancestrais. Nós unimos a ancestralidade com o quilombo, com o indígena, em defesa da natureza, porque entendemos que cuidar da terra, dos rios, das florestas, também é preservar a nossa história, né? A nossa identidade, já que é a nossa vivência, né? A gente nasceu na ilha, então faz parte da nossa infância, né? Os rios, as marés, as florestas. Então, tudo isso a gente leva, né, nas nossas memórias para as nossas músicas. Quem é a compositora ou quais são as compositoras no grupo? A Carla é a principal. Eu tenho a minha música, a Inês, né, que compôs, né, Carla? A Bahia do Sol, né? A Cláudia também. Então, todos nós, a gente compõe. Nós temos 2 musicistas, né, profissionais, que Sim, são nossas diretoras musicais. Uma é a Gisele Grins e a outra é a Roberta Eve, que também faz parte do grupo As Tamboiaras. Inclusive, a Roberta Eve é a minha professora de banjo. E a Gisele Grins é uma cantora profissional que nos ajuda a musicalizar, né? Ela ajuda a trazer a melodia, ela ajuda a harmonizar nossas músicas, as nossas letras, né? E elas são fundamentais para o nosso grupo, né? Inclusive, fazer aqui nessa referência as 2, porque sem elas a gente não estaria, com certeza, onde a gente conseguiu estar hoje, né? Com certeza. Podendo tocar nossas próprias músicas. E essa construção das músicas autorais, ela é parte fundamental do grupo, ele se constitui como um grupo que quer dar voz às mestras, quer trazer, fazer memória às mulheres musicistas, né? Então, a minha mãe, a dona Nini, que é uma compositora que iniciou também as primeiras músicas do grupo, porque como ela morou na Bacabeira, desde também muito nova com meu pai, na beira do rio, na comunidade Bacabeira, lá que eles se conheceram, casaram, então ela tem muitas memórias bonitas, então ela começou a compor músicas lá à beira do rio. E a gente, poxa, vamos dar voz à minha mãe. A mãe vai fazer 90 anos, né? É bem idosa, mas é uma idosa superativa, que é da cultura, ela adora, né, a música, adora cantar. Então, ela realizou um sonho com a gente. Ela cantou em uma apresentação nossa, então ela foi uma realização de um sonho. Então, esse movimento de também reconhecer as mulheres, né, autoras, é uma forma também de a gente quebrar uma barreira gigante, que é patriarcal, né, de que a mulher também não deve compor, né, a gente vai compor, a gente também vai escrever. E falar da nossa ilha, é o nosso local de fala, é uma forma também de nós podermos trazer as belezas da ilha, mas também trazer os contrastes da ilha, né? Aquele olhar crítico, como é que está a nossa ilha, mas de trazer também as nossas belezas. Então, a questão das músicas, elas são muito importantes. E dizer assim, como eu compus,
e nunca tinha também feito letra de música, isso demonstra que nós podemos tudo, manas. Nós somos mulheres livres, né? A gente tem a capacidade de fazer e de alcançar o que nós quisermos. Então, basta a gente querer esse poder, né? De construir. Então, olha, a Gisele já fez, agora vai vir aí as músicas novas da Gisele, já tem música da Cláudia, que também não tinha ainda conseguido fazer, agora já tem letras da Cláudia. E a Inês, que é uma mulher empoderadíssima aqui na Ilha de Mosqueiro, presidente da Escola de Samba Peles Vermelhas, ela compôs essa música, que é da Baía do Sol, que é para nós já virou um hino, porque é muito bonita, né, a Baía do Sol. E foi a que nós fomos, inclusive, cantar agora, fazer as imagens, né, e cantar lá na comunidade Baía do Sol, que é uma comunidade super abandonada pelo poder público, marginalizada pelo poder público, difícil acesso, é uma comunidade ribeirinha linda, e que lá iniciou a ilha, porque os colonizadores chegaram lá primeiro, porque lá tem o mais belíssimo nascer do sol. Inclusive, tem aí histórias que remontam que lá deveria ser Belém do Pará, por conta da beleza que é aquela ponta ali daquela ilha, de frente para Colares, que tem ali muitas encantarias. Então, isso vai trazendo o quê? Olha, a importância da gente escrever sobre isso, né? A Inês não pôde estar também na entrevista, né? Mas é uma pessoa que ama Mosqueiro, ama a ilha, e a gente fica muito feliz de poder cantar a nossa ilha, assim. Uma realização, né, meninas? Eu acho que é algo assim que a gente não consegue explicar, como é importante. Só completando, porque a Carla falou da questão das mulheres compositoras, né? Por exemplo, meu pai, ele é compositor. Então, eu cresci vendo só homens compositores. Mulher eu não vi. Então, quer dizer, a ilha já ganha várias compositoras. As marauaras já vêm todas compõem, né? Então, isso daí assim, é um ganho muito grande para a ilha, para a nossa cultura, né? Do mosqueiro, né? As mulheres compositoras da Marauara. E acaba que a gente, como grupo de carimbó, nós somos um grupo que toca carimbó. É um grupo que, através das letras que a gente apresenta, a gente traz a resistência, traz nossa identidade, traz a nossa história. Então, a gente tem um lugar de fala maior do que só estar tocando. A gente está falando, está dando voz à nossa história. Como a gente traz, por exemplo, a Baía do Sol, né? A gente foi na Baía do Sol, a gente tocou na Baía do Sol, para te dizer como é importante para a gente essa vivência. Foi uma vivência só nossa do grupo. E quando a gente leva essa letra para fora, a gente leva para as pessoas a história nossa, né? A nossa identidade. É tocar, é ser protagonista, é trazer a nossa história, a nossa fala e a nossa identidade. Na Bahia que é do sol, a chuva tem nem chegar. A natureza agradece e acha lindo esses dois a guerrear. Viva Tupinambá! Viva Tupinambá! O que falta para o mundo ouvir o som oficial das marauaras? Eu acho que falta
Um pouco mais de visibilidade, Carla. Nós não somos profissionais da música, né? Nós estamos Pois é. nessa construção das nossas composições, né? De profissionalizá-las. O que nos falta é um estúdio, nos falta esse apoio da política pública, né? Nós não tivemos ainda absolutamente nenhum apoio de financiamento, de projetos aprovados ainda para as Marauadas. Tudo que a gente tem realizado é com nossas próprias forças, dando as mãos uma para as outras, fazendo promoções aqui mesmo na ilha, né? Aquelas rifas, aqueles sorteios, aquela bem de base comunitária, né? Mas a gente não conseguiu ainda esse apoio da política pública. E fazer um LP, ele exige, né, que a gente tenha o mínimo de estrutura para poder fazer realmente esse lançamento esperado, que nós também queremos, claro, fazer esse lançamento. E a Gisele e a Roberta também estão nesse apoio conosco, né, de nos organizar no sentido de profissionalizar mais a nossa tocada para poder ir para esse estúdio. Mas o que nos falta, de fato, é apoio, né? Apoio da política pública, apoio financeiro, qualificar os nossos instrumentos, né? Porque nossos instrumentos também exigem, né, uma qualificação, os tambores mais potentes, um banjo mais potente, um som mais potente, microfones potentes, enfim, uma estrutura, de fato, para que a gente possa trazer a nossa voz, ecoar essa voz aí pelo Brasil. E nós estamos nessa caminhada, né? A gente está nessa construção para poder chegar nesse nível que a gente sonha. Faz em 131 anos a Ilha de Mosqueiro, agora em julho. Vai ter o primeiro festival de carimbó da Ilha de Mosqueiro. Já estou te dando aqui de antemão essa notícia que está sendo construído, né? Porque a política pública que está à frente, né? A agência distrital, aí alguns parlamentares. Então, vai sair o primeiro festival de carimbó da Ilha de Mosqueiro, em alusão, né, aos 131 anos da Ilha de Mosqueiro. A gente acredita, né, que será um momento também de visibilidade, de trazer apoiadores, de movimentar a nossa ilha economicamente, né, e trazer principalmente esse olhar para os coletivos que existem de cultura da ilha, que não somos só nós, né? A gente tem que também fazer referência ao grupo de carimbó Moqueio Tupinambá, que é o primeiro grupo de carimbó da ilha, que é um grupo incrível, uma família maravilhosa que sustenta esse grupo 28 anos, né? 28 anos de caminhada. Tem o mestre Curuperé, que é um mestre completo, que não só toca, canta, mas ele constrói instrumentos. Então, é uma grande referência, lógico, aqui na ilha, para nós, inclusive, uma grande referência. E as Marauaras vêm aí se forjando nessa construção. Então, esse festival vai ser muito importante para nós. E é claro que a gente precisa de apoio, dê essa visibilidade para o nosso trabalho, que possam futuramente nos apoiar, né? Se alguém quiser apoiar ou acompanhar esse movimento do Sol Nascente, qual o próximo passo? Nós dialogamos dentro do coletivo, né? Nós nunca fizemos nenhuma movimentação econômica, né, em relação ao grupo. A gente tem tentado elaborar projetos, correr atrás de projetos, tantas leis, né, da cultura, mas nós não fomos contempladas. Uma forma que a gente tem buscado, né, e aqui aproveitando a visibilidade do teu blog, fazer uma vaquinha virtual pode ser uma ferramenta, né, que a gente possa estar mobilizando, né, outras pessoas que conheçam o nosso trabalho, que gostem do trabalho que a gente vem desenvolvendo, da gente iniciar uma vaquinha virtual para melhorar os instrumentos e poder gravar o nosso LP. O objetivo nosso nesse momento é esse, né? É qualificar os nossos equipamentos e a gente poder pagar, organizar um estúdio de qualidade para poder fazer o nosso LP. Também trazer essa movimentação para a ilha, agora com o nosso Instagram, a gente mobilizou aí, a gente deu lá para a Feira do Açaí, muitos grupos, parceiros, também fora de Mosqueiro, disseram, olha, quando é que vai ter algo aí, a gente quer ir com vocês, a gente quer ir participar. Então, nós estamos tentando construir um movimento do Batuque Bom Ilha, Mosqueiro, né, ou que torne uma agenda na ilha, né, de trazer a roda de carimbó para além do festival, mês de julho, né, mas que a gente possa talvez criar uma cultura de fazer esse batuque da ilha uma vez no mês e movimentar também outros grupos, dançarinos que queiram vir participar dessa roda junto conosco, né, junto com outros grupos da ilha. Então, é uma movimentação para trazer o quê? O turismo de base comunitária, com um olhar menos preconceituoso, que Mosqueiro não é só ilha, Mosqueiro tem
muitas comunidades, povos, né, que têm uma cultura própria e que a gente também tem que valorizar. Para além da beleza, claro, que nós não podemos deixar de valorizar, porque as nossas músicas, inclusive, falam dessa beleza, né, da nossa ilha, mas a gente também tem uma cultura, tem vida, e é isso que a gente precisa também valorizar. Mas a gente precisa também ver que Mosqueiro, para além dos calendários das férias, ele tem uma mobilidade cultural, e a gente queria muito dar essa visibilidade para a nossa ilha. Então, venha para esse movimento, para essa luz, a luz das Marauaras, no sentido de que Mosqueiro precisa também mostrar o povo e a movimentação cultural que existe aqui na nossa ilha. Para quem quiser conhecer as Marauaras da ilha, onde que a gente encontra vocês nas redes sociais? Então, nós estamos com o Instagram, Marauaras da Ilha, que é essa página que a gente tem movimentado sempre. Nesse Instagram está lá o contato da Carla Lagoia, né? E a gente vai colocar o contato também das outras meninas, porque o nosso objetivo é fortalecer o coletivo, né? Nós somos um coletivo de mulheres que estão aí nessa caminhada da construção da musicalidade, do carimbó, e nós temos, então, um grupo que está à frente desse processo. Então, é importante, claro, a gente ter essa página e as pessoas podem acessar por ela. Bom, Mundo, agora que a gente teve essa conversa em grupo com essas mulheres maravilhosas do grupo Marauaras da Ilha, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem o universo do carimbó, aqui tem sempre artistas se renovando, se reinventando e levando a nossa Amazônia, a nossa verdade, o nosso carimbó para o mundo, como essas mulheres maravilhosas que estão aí sendo lideradas pela Carla, do grupo Marauaras da Ilha. Carla, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Eu super entendo a questão da internet quando chove e a gente espera que vocês voltem outras vezes. Obrigada, Hélia. A gente que agradece a oportunidade, esse espaço para dar visibilidade à nossa luta, à nossa resistência, e espelhar outras mulheres para que elas também ocupem seus espaços, para que elas digam não, e que elas também possam, né, se libertar de alguma situação de violência. O feminicídio está aí em alta e a gente precisa dizer que nós, mulheres, sabemos onde a gente quer estar e a nossa voz ela é importante, né? Então, carimbó é isso, né? Para nós é um instrumento de libertação. Então, obrigada pelo teu espaço, obrigada por poder oportunizar nossa conversa, o nosso coletivo. Oi, mundo! Eu tô de papo com a